Olá, pessoal! Hoje nós veremos a respeito da estequiometria, que é a parte da química que relaciona com os cálculos, com as quantidades de reagentes e produtos das reações químicas. Na estequiometria, nós vamos levar em consideração todas essas informações colocadas aqui nesse slide. Então, a parte dos modelos atômicos e moleculares, para que nós possamos relacionar átomos, elementos, moléculas e substâncias, que estão relacionados aos símbolos e fórmulas. Consequentemente, a partir dos símbolos e das fórmulas, nós temos as reações e as equações químicas. A partir delas, nós fazemos o acerto de coeficientes e temos a proporcionalidade direta. A partir do acerto de coeficientes, então, nós vamos relacionar com os aspectos quantitativos da estequiometria. Além disso, outras relações que são feitas dentro da estequiometria, esses átomos, elementos, moléculas e substâncias apresentam valências, né? Proporcionalidade nas suas reações químicas. As leis ponderais estão relacionadas com a massa atômica e molecular, com a quantidade em mol e o volume molar. Então, todas essas relações levam, então, aos aspectos quantitativos da química, que está relacionado, então, com a estequiometria. Então, a definição de estequiometria é o cálculo das quantidades das substâncias, reagentes ou de produtos envolvidas em uma reação química, então é chamado de estequiometria, o cálculo relacionado. Então, para calcularmos os cálculos estequiométricos, devemos conhecer as proporções existentes entre os elementos que formam as diferentes substâncias. Essas proporções são perceptíveis pelo conhecimento das fórmulas de substâncias, motivo pelo qual veremos diferentes tipos de fórmulas. O primeiro tipo de fórmula, então, é a fórmula percentual, tá? Então, ela indica a porcentagem em massa de cada elemento que constitui a substância. Então, é uma maneira de determinar a fórmula percentual, é a partir da fórmula molecular da substância, aplicando os conceitos de massa e massa molecular. Então, um exemplo. Sabendo que a massa molecular do metano, que a fórmula molecular do metano, é CH4, e que as massas atômicas do carbono e hidrogênio são, respectivamente, 12 e 1, temos. Então, para o metano, nós temos um carbono, então, a massa do carbono é 12, e no caso do hidrogênio, nós temos 4 hidrogênios, então, a massa do hidrogênio é 1 vezes 4, 4. Então, nós vamos ter uma massa molecular do metano de 16 gramas por mol. Então, como a massa molecular do metano é 16, o carbono participa com 12 gramas e o hidrogênio participa com 4. Então, fazendo a relação, 16 gramas, que é a massa total, é 100%, 12 gramas vai ser X. Então, o carbono, aqui no caso, fazendo a regra de 3, vai participar com 75%, então, da porcentagem de massa desse elemento no metano. Enquanto que o hidrogênio, se faz a mesma relação, então, a massa total do metano é 16 gramas, isso equivale a 100%, 4 gramas vai equivaler a X. Então, significa que nós temos 25% de hidrogênio na molécula de metano. E aí, mostrando por esse tipo de representação, né, de fórmula percentual, nós vamos ter que carbono é 75% e hidrogênio 25%. Uma outra forma de expressar é a fórmula mínima ou empírica. Então, a fórmula mínima indica a menor proporção em números inteiros de mol dos átomos dos elementos que constituem a substância. Para determinar, então, a fórmula mínima, nós temos que, primeiro, calcular o número de mol de átomos de cada elemento. Depois, então, dividir os resultados pelo menor número encontrado. Então, aqui um exemplo.
uma amostra contém 2,4 gramas de carbono e 0,6 gramas de hidrogênio. Aqui, então, temos as massas atômicas do carbono 12 e do hidrogênio 1 grama. Para determinar a fórmula mínima do composto, devemos inicialmente calcular o número de mol de átomos de cada elemento. Ok? Então, nós vamos fazer a massa de carbono, que o problema deu, que é 24, dividido, então, pela massa molar, que é 12 gramas por mol, que vai dar 0,2 mol. E, no caso do hidrogênio, a massa que foi dada no problema, que é 0,6 gramas, dividido, então, pela massa do hidrogênio, que é 1 grama por mol. Então, nós vamos ter 0,6 mol. Então, esses seriam os números de mols de cada átomo calculado, né? Em seguida, então, nós determinamos as menores proporções possíveis em números inteiros. Então, vamos dividir pelo menor número aqui das razões que nós fizemos. Então, dividindo 0,2 mol por 0,2, nós vamos ter 1. E 0,6 por 2, nós vamos ter 3. Então, nesse caso, nós vamos ter que a fórmula mínima vai ter um carbono, já que para o carbono o valor dessa relação entre os números de mols deu 1. E H3, 3 hidrogênios, já que a razão entre a quantidade de mols de hidrogênio dividido pelo menor valor deu 3. Outro tipo de fórmula, que é o mais comum, que nós costumamos usar, é a fórmula molecular. Então, indica o número real de átomos de cada elemento na molécula. Em alguns casos, a fórmula molecular é igual à fórmula mínima. Em outros, é um múltiplo inteiro da fórmula mínima. Tá? Então, por isso que muitas vezes nós vamos poder usar essa relação que fórmula molecular é igual a fórmula mínima N vezes, e sendo N um valor inteiro. Aqui, então, nós temos alguns exemplos, né? Então, fórmula molecular da água, fórmula mínima da água é exatamente a mesma, tá? A fórmula molecular do benzeno, né? Então, é C6H6, então, dividido por 6, que são as quantidades que nós temos aqui para ter o menor valor inteiro. A fórmula mínima, então, seria CH. No caso do P4O10, então, dividindo por 2, para termos os menores números inteiros possíveis, ficaríamos com P2O5. E no caso do C2H2, dividimos por 2, vamos ter a fórmula mínima CH. Então, vejam que tanto o C6H6 quanto o C2H2, os dois vão ter a mesma fórmula mínima. Como é que a gente, então, calcula essa fórmula molecular? Então, nós vamos trabalhar com dois métodos. O primeiro método é a partir da porcentagem de massa, calculando a fórmula mínima. Tá? Então, eu tenho um exemplo aqui da vitamina C, cuja massa molar é 176 gramas por mol. Então, para cada 100 gramas, significa que eu vou ter 40,9% em massa de carbono, que isso equivale a 40,9 gramas. De hidrogênio, vamos ter 4,55% em massa, então isso equivale a 4,55 gramas de hidrogênio. E de oxigênio, 54,6% em massa, ou seja, 54,6 gramas de oxigênio. A partir desses valores, desses percentuais, então nós vamos fazer as divisões para obter os valores, os menores valores possíveis para a fórmula mínima. Então, o carbono, nós temos que nós temos 40,9%, a massa dele, então, é 12 gramas por mol. Nós vamos ter uma quantidade em mol de
3,41 mol. Do hidrogênio, então, levando em consideração o cálculo ali obtido a partir do percentual, nós vamos ter 4,5 gramas para 1 grama, para massa molar, dividido pela massa molar do hidrogênio, que é 1 grama por mol, então vai ser 4,55 mols. E para o oxigênio, então, nós vamos usar os 54,6 gramas de oxigênio, dividido então por 16 gramas por mol, que é a massa do oxigênio, que vai ser 3,41. A etapa seguinte, então, nós dividimos pelo menor valor. Então, nós vamos ter para o menor valor, aqui no caso, tanto por carbono quanto por oxigênio, o valor foi 3,41. Então, nós vamos dividir todos os valores por 3,41. Então, 3,41 dividido por 3,41, nós vamos ter 1 mol de carbono. No caso do hidrogênio, 4,55 dividido por 3,41, 1,33 mols de hidrogênio. E de oxigênio, 3,41 dividido por 3,41, nós vamos ter então 1 mol de oxigênio. Então, como os valores são inteiros, né? Nós vamos ter aqui, nós vamos multiplicar, então, o número que permite obter a menor proporção de números inteiros. Então, nesse caso, nós vamos multiplicar por 3. Tá? Então, 1 multiplicado por 3 é 3, no caso do carbono. No caso do hidrogênio, 1,33 vezes 3 vai ficar 3,99, tá? Então, arredondando, vai ficar 4. E para o oxigênio, então, 1 vezes 3, 3 mols. Então, nós vamos ter como fórmula mínima C3H4O3. E a relação entre a fórmula mínima e a fórmula molecular pode ser feita da seguinte forma. Então, nós vamos ter a fórmula mínima, a fórmula molecular, N vezes a fórmula mínima, como a gente viu, né? Então, nós vamos ter aqui a massa da fórmula mínima, somando as massas dos 3 carbonos, dos 4 hidrogênios e dos 3 oxigênios, nós vamos ter 88. E a massa molecular dada no problema, que é 176. Então, nós vamos ter o 176, aqui então, o valor que é 88, que é o da fórmula mínima, que vai ser substituído, tá? Então, vai multiplicar aqui o N, tá? Que é o que a gente precisa determinar, igual a 176, que é a fórmula molecular. Fazendo essa divisão, 176 dividido por 88, nós vamos ter 2. Então, nós vamos ter a fórmula mínima, C3H4O3, vezes 2, tá? Elevado aqui no 2. Então, nós vamos ter, multiplicado por 2, nós vamos ter, então, 3 vezes 2, 6, C6, 4 vezes 2, 8, H8, 3 vezes 2, 6, O6. Então, C6H8O6 vai ser a fórmula molecular dessa substância. O segundo método que pode ser utilizado para determinar a fórmula molecular é relacionando as porcentagens de massa com a massa molecular do composto. Tá? Então, usando as mesmas informações anteriores, né? Então, carbono nós temos 40,9%, hidrogênio 4,55% e oxigênio 54,6%, e a massa molecular, então, da substância 176 gramas por mol. Então, considerando que a fórmula molecular seja CXHYOZ, tá? Então, nós vamos ter aqui no caso, para o carbono, a massa é 12, vai ser X. Para o hidrogênio,
a massa é 1, Y, e para o oxigênio, a massa é 16, Z. Então, o somatório dessas massas com essas multiplicações, com X, Y e Z, vai ser igual, então, a 176. Então, nós temos que 12x equivalem a 40,9% de Cx. De hidrogênio equivale a 4,55%. De oxigênio equivale a 54,6%. E o 176 vai equivaler a 100%. Então, nós fizemos uma regra de 3 aqui, né? Relacionando. Então, se 176 equivale a 100%, 12x vai equivaler, então, a 40,9%. Tá? E esse valor vai ser 6. Fazendo essa multiplicação e divisão, nós vamos ter 6. Para o hidrogênio, então, 176 equivale a 100%. Um Y equivale, então, a 4,55. O Y, então, vai ser 8. E, por fim, para o oxigênio, então, 176, 100%. O 16, que multiplica a massa do oxigênio, que é 16, que multiplica por Z, né? Que é a representação do índice, 54,6. E nós vamos ter o Z, então, 6. Então, para o carbono, nós vamos ter 6, o índice dele, a quantidade de carbonos presentes na substância. De hidrogênio, nós vamos ter 8. E de oxigênio, nós vamos ter 6. Então, a fórmula molecular vai ser C6H8O6. Aqui nós temos 2 exercícios para serem realizados, para serem resolvidos. E em relação à estequiometria das reações químicas, tá? Então, para resolver os cálculos relacionados com as equações químicas, então nós temos leis que são utilizadas, são chamadas leis de combinações químicas, e elas se dividem em 2 grupos. Em leis ponderais, que relacionam as massas dos participantes de uma reação, e lei volumétrica, que relaciona então os volumes dos participantes de uma reação. Então, em relação às leis ponderais, a primeira delas é a lei da conservação das massas, que foi então preconizada, proposta por Lavoisier, que ele então propôs que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, ele propôs essa lei depois de realizar uma experiência com óxido de mercúrio como reagente, que foi submetido então a aquecimento e teve sua massa determinada quando colocado em um sistema fechado. Mediante o aquecimento desse reagente, Lavoisier obteve mercúrio e oxigênio, os produtos no caso, que no final da reação também tiveram as massas identificadas. Então, o experimento foi o óxido de mercúrio, que era vermelho, a massa do reagente. Então, por aquecimento, houve a formação de mercúrio metálico, mercúrio líquido, mais oxigênio. E se tinha a massa dos produtos. Em relação a esse experimento e em função dessa e de outras experiências, Lavoisier concluiu que num sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Tá? Então, por exemplo, aqui nós temos a reação do óxido de cálcio com água para formar o hidróxido de cálcio. Então, o óxido de cálcio, a massa é 56 gramas, a água 18 gramas. Então, somando a massa total dos reagentes, nós vamos ter 74 gramas. E aqui no caso, a massa do óxido de cobre, do óxido de cálcio, é 74 gramas. Então, vejam que a massa dos reagentes é exatamente igual à massa dos produtos.
Uma outra lei, então, proposta por Proust foi a lei das proporções constantes. Então, ele observou que cada elemento entra na formação de uma determinada substância ou composição em massa. Ele observou que era constante, independente do processo de obtenção. Tá? Então, por exemplo, aqui ele foi colocado como exemplo a água. Então, a reação de decomposição da água produz hidrogênio e oxigênio. Então, se nós tivermos 100% de água, nós vamos ter 11,1% de hidrogênio e 88,9% de oxigênio. Okay? Isso em massa significa que cada 100 gramas de água, nós vamos produzir 11,1 gramas de hidrogênio e 88,9 gramas de oxigênio. Então, nós vamos ter uma proporção de 1 para 8. A proporção de 1 de hidrogênio para 8 mols de oxigênio. Então, a composição da água apresentará sempre uma mesma relação entre as massas de hidrogênio e oxigênio, qualquer que seja a massa de água considerada. Ou seja, na formação de água, deveremos combinar hidrogênio e oxigênio na proporção de 1 para 8 em massa. Para reagirmos 1 grama de hidrogênio com 8 gramas de oxigênio, obteremos então 9 gramas de água. Tá? Então, essa seria a proporção. Então, no experimento que ele realizou, ele usou, então, 10 gramas de hidrogênio, 80 gramas de oxigênio e obteve, então, 90 gramas de água. A proporção, então, no caso de 1 para 8. E, no caso da água, vai ser 9, né? Que é a soma, sempre lembrando que a quantidade vai ser a soma das massas ou das proporções de reagentes e dos produtos. Numa experiência B, então ele usou 5 gramas de hidrogênio, que é exatamente a metade da proporção anterior, com 40 gramas de oxigênio e obteve então 45 gramas de água. Então, Proust propôs que toda substância apresenta uma proporção em massa constante em sua composição. A última lei proposta, então, foi proposta por Gay-Lussac, né, que é a lei das proporções constantes, que leva em consideração as substâncias no estado gasoso. Então, a lei de Gay-Lussac nos informa que nas mesmas condições de pressão e temperatura, os volumes dos gases participantes de uma reação química têm entre si uma relação de números inteiros e pequenos. Tá? Então, aqui nós temos um exemplo para essa lei, né? Então, nós temos aqui um balão com 10 litros de hidrogênio, outro balão com 10 litros de cloro. E aqui, então, um com 20 litros de cloreto de hidrogênio ou de ácido clorídrico. Tá? Então, aqui seria 10 litros de H2, 10 litros de Cl2 e 20 litros de HCl. Então, dividindo pelo menor valor de volume, né? Então, que seria 10. Então, para o hidrogênio, nós vamos ter um valor de 1. 10 dividido por 10 é 1. Para o cloro, 10 dividido por 10 é 1. 1 também. E para o cloreto de hidrogênio, nós temos 20, que é o volume final, dividido, então, pelo menor volume, que é 10. Então, para o cloreto de hidrogênio, nós teremos um volume de 2. Então, a proporção entre os volumes vai ser para o hidrogênio 1, para o gás cloro 1 e para o cloreto de hidrogênio 2. Em relação a quando nós trabalhamos com reações químicas, é muito importante o acerto de coeficiente e para podermos fazer as
relações com as quantidades de substância, que nós vamos chamar de mol. Tá? Então, aqui tem um exemplo da reação de síntese da amônia. Né? Então, 1 mol de N2 gasoso, né, reage com 3 mols de hidrogênio gasoso para produzir 2 mols, então, de amônia gasosa, tá? Então, nós vamos ter uma proporção, esse 1 sempre vai ficar representado para qualquer uma das relações que a gente for fazer, tá? 1 para o nitrogênio, o 3 para o hidrogênio e o 2 para a amônia, tá? Então, uma molécula de nitrogênio reage com 3 moléculas de hidrogênio para formar, então, 2 moléculas de amônia. Ok? E lembrando que sempre esse número que está na frente, no coeficiente, tá? Ele é chamado de mol, a quantidade de mol presente da substância. Então, no caso do nitrogênio, nós temos 1 mol, do hidrogênio nós temos 3 mols e da amônia nós temos 2 mols. Tá? E quando a gente relaciona essa quantidade em mol, nós podemos fazer todas as equivalências em massa, com a massa molar, né? Que é a soma das massas atômicas dos elementos que fazem parte da substância. O volume, então, na CNTP, para gás, né? Então, que é 22,4 litros. E em relação ao número de moléculas, que equivale, então, a 6 vezes 10 a 23 moléculas por mol. Então, para efetuar o cálculo estequiométrico, quais são os critérios que nós temos que usar? Tá? Então, eu coloquei aqui os mecanismos para efetuar o cálculo estequiométrico. Primeira etapa, então, é escrever a equação química devidamente balanceada, certo? Na segunda etapa, identificar na equação o dado e a pergunta do problema. E, por último, estabelecer uma regra de 3 entre o dado e a pergunta do problema. Tá? Então, aqui nós temos, de novo, então, a reação de obtenção da amônia a partir de nitrogênio e hidrogênio. Tá? Então, as relações que podem ser feitas quando se trabalha com cálculo estequiométrico é em relação ao número de mols, cuja unidade é mol, né? Então, o número de mols sempre vai ser o coeficiente estequiométrico, o número que está aqui na frente dos compostos, das substâncias que fazem parte da equação química, tá? Então, no caso do nitrogênio vai ser 1, no caso do hidrogênio 3, no caso da amônia 2. A massa, então a massa vai ser a soma das massas atômicas, tá? Então, nitrogênio tem massa atômica 14, como nós temos 2 átomos de nitrogênio, então 14 mais 14, 28 gramas. Aqui no caso do hidrogênio, a massa do hidrogênio é 1, como nós temos 2 hidrogênios, 2, e sempre esse valor, o coeficiente estequiométrico, a quantidade em mol, sempre vai multiplicar ou qualquer uma dos dados do problema, né? Qualquer uma das relações do problema, tá? De acordo com a equação. E por fim, aqui no caso da amônia, então nitrogênio 14, hidrogênio 1, então 14 vezes 14 mais 3, 17, 17 vezes 2, por causa do coeficiente estequiométrico, né? Então nós vamos ter essa relação. Em relação ao número de moléculas, então vai ser o 6,02 vezes 10 na 23, tá? Aqui, então, lembrando, ó, sempre quando a quantidade é diferente de 1, esse valor vai multiplicar qualquer informação que seja levada em consideração. E, por fim, a última relação, que é o volume na CNTP, né, que são as condições normais de temperatura e pressão. Então, nessas condições, um mol de um gás, a temperatura de 273 Kelvin, tá? Ou seja, 0 graus Celsius. O volume de um mol de um gás vai ser, então, 22,4 litros.
só é válido, então, para gases, essa informação. Tá? Então, de novo aqui, vejam, aqui é o 1, por isso que não aparece, mas aqui nós temos o 3 que multiplica o 22,4, no caso do hidrogênio, e o 2 que multiplica o 22,4, no caso da amônia. Então, aqui nós temos um problema. Então, determinar a massa de amônia produzida na reação de 5 mol de gás nitrogênio com quantidade suficiente de gás hidrogênio. Tá? Então, aqui os dados da massa molar do NH3, tá? Que é 17 gramas por mol. Tá? Essa massa a gente calcula tirando os valores da tabela periódica de massa atômica de cada átomo que faz parte da substância. Tá? Então, pede para relacionar, ó, determinar a massa de amônia. Então, nós vamos relacionar 1 mol, como está pedindo para relacionar a quantidade em mol com massa, né? Então, 1 mol de nitrogênio vai, então, produzir 2 mols de amônia, multiplicado por 17, que é a massa da amônia. 5 mols, que é a informação que o problema está dando, vai ser X. Então, a massa de amônia, nesse caso, vai ser de 170 gramas de amônia de NH3. No problema seguinte, calcular a massa de amônia produzida na reação de 140 gramas de gás nitrogênio com quantidade suficiente de gás hidrogênio. E aqui, então, são dadas as massas molares da amônia e do nitrogênio. Tá? Então, pede para relacionar a massa da amônia com a quantidade de nitrogênio obtida. Então, ó, então nós vamos relacionar a massa de nitrogênio, que é 28 gramas, com a massa da amônia, que é 2, que multiplica 17 gramas por mol, então é a massa da amônia. 140, que é a informação que o problema está dando, né? Temos 140 gramas de nitrogênio. Nós vamos ter X gramas, então, de amônia produzida. E essa quantidade vai ser 170 gramas. Aqui, então, um exercício relacionado com volume. Determinar o volume de amônia na CNTP produzido na reação de 140 gramas de gás nitrogênio com quantidade suficiente de gás hidrogênio, tá? Então, nós vamos relacionar, aqui foi dado em massa, né? A massa com volume, tá? Então, as relações que a gente faz, sempre procura fazer, é sempre as relações que o problema tá pedindo, né? Então, para cada 28 gramas de nitrogênio, nós vamos ter 2 que multiplica o volume da amônia, que é 22,4 litros. Para 140 gramas, que foi a quantidade que foi informada no problema, nós vamos ter X. Então, resolvendo a regra de 3, nós vamos ter que X, a quantidade de volume de amônia produzida vai ser 224 litros de amônia. Um cálculo importante também que se faz quando a gente leva em consideração a estequiometria é em relação ao rendimento de uma reação. Tá? Então, nós vamos ter aqui uma pequena equação, né, que faz essa relação, o rendimento teórico 100%, o rendimento real X, para a gente saber quanto realmente produziu daquela substância. Aqui um exemplo, então, da formação de água ocorre pela equação. Então, 2 hidrogênios reagem com uma molécula de oxigênio para produzir 2 mols de água. Então, determine o rendimento real do experimento, no qual 2 gramas de hidrogênio reagiram com 16 gramas de oxigênio, produzindo 14,4 gramas de água. E nós temos aqui as massas
para o hidrogênio, que é 2, para o oxigênio, que é 32, e para a água, que é 18 gramas por mol. Tá? Então, levando em consideração de novo a equação, nós vamos ter que para cada 2 hidrogênios, desculpa, 2 hidrogênios 2 mols de hidrogênio, que multiplica por 2 gramas de hidrogênio, então interage com 32 gramas de água. E aqui, então, 2 gramas vão reagir com 16 gramas de oxigênio. Ok? Então, vai dar um total, rendimento teórico de água de 18 gramas. Tá? Quando se usa, então, 2 gramas de oxigênio, de hidrogênio. Então, levando em consideração, nós vamos ter que o 18 gramas vai ser 100%, né? Tá? E os 14,4 vai ser X. E aí, nós vamos fazer a regra de 3, né? O 14,4 vezes 100 dividido por 18, nós vamos ter um rendimento, então, real de 80%. Então, hoje, essa semana, nós trabalhamos com os cálculos estequiométricos e as relações envolvidas, né? Então, nós vamos ter 2 semanas de atividade relacionadas com cálculo estequiométrico, tá? Fazendo exercícios. E aí, qualquer dúvida, é só entrar em contato. Uma boa semana e bons estudos.